O Brasil só é uma democracia há menos de 30 anos. Eu nasci no ano da primeira eleição direta para presidente. Então a minha geração é literalmente a geração de filhos da democracia. A imprensa de todo mundo documenta o impeachment e destaca a democracia brasileira. O ministro Fernando Henrique Cardoso anunciou as 3 etapas do plano. As gerações passadas, elas acreditavam que uma vez alcançada a democracia ou recuperada a democracia, seria possível resolver todos os problemas de desenvolvimento, de desigualdade e de liberdade que existiam no Brasil. Mas as coisas não se resolvem no papel, né? A democracia ela é construída no dia a dia e ela se dá num contexto em que existe desequilíbrio de poderes gigantescos que fazem com que o exercício de poder se dê de maneira nada democrática. A situação atual é essa, é de uma casta política muito pouco crível, que perdeu completamente o respeito da população em todos os níveis, de partidos políticos que estão também em crise e de uma sociedade que se descola então dessa casta política, que se descola desses partidos, mas que não se descola da política, que quer participar politicamente e que tem poucos espaços de canalização dessa vontade. Pesquisa do Instituto Datafolha, publicada hoje pelo jornal Folha de São Paulo, mostra que a reprovação ao governo de Michel Temer, do PMDB, é a maior já registrada desde a redemocratização do Brasil. Essa crise de representação que a gente vive no Brasil, esse descrédito das instituições políticas e dos representantes eleitos, não é uma peculiaridade do Brasil. A gente vive uma crise de representação em escala global e a democracia representativa em si está sendo muito questionada. O governo é muito mais um árbitro de interesses. Ele é um árbitro de relações de forças que existem. Então, se você não pressionar o governo para que ele vá numa certa direção, a direção do interesse público, o governo, por melhor que ele seja, nunca irá nesse sentido, né? Então, na realidade, é fundamental que existam forças muito bem organizadas e que possam justamente incidir sobre a agenda do governo. Esse momento de descrédito na democracia representativa é justamente um momento muito rico para a gente experimentar novas formas de participação política nesse âmbito. Na cidade, o tipo de decisão política que tem que ser tomada atravessa a sua experiência de cidadão de uma maneira muito mais imediata. Não vai ser, na escala Brasil, que a gente vai testar alguma coisa radicalmente nova, seria até um pouco irresponsável. Mas na escala Rio de Janeiro dá para testar. A gente tem um acompanhamento diário aqui da Câmara Municipal, a gente dá uma analisada nos projetos e quando a gente identifica alguma coisa muito problemática ou alguma coisa boa que a gente quer apoiar, a gente decide se lança ou não uma campanha. No dia seguinte das eleições, a gente viu numa revista uma nota super pequena falando que os vereadores estavam querendo aprovar um projeto de salário vitalício para eles. E a gente começou a fazer a mobilização para barrar esse projeto de lei. Em menos de 24 horas já tinham mais de 30 mil pressões. 40 votos não, nenhum voto sim. O projeto está arquivado, ou seja, não haverá mesada, ele não volta à pauta. Aconteceu uma coisa na minha vida que ninguém está preparado. Porque a morte, todo mundo sabe que um dia vai morrer, mas para ter um filho desaparecido, ninguém te ensinou isso ou falou que um dia ia acontecer isso. Em 2014 a gente estava querendo trabalhar muito com algum tema ligado à segurança pública. Aí liguei para a Jovita, falei, Jovita, a gente queria fazer alguma coisa relacionada a desaparecidos. E a fala principal da Jovita foi que era um absurdo uma mãe procurar um filho ou uma filha desaparecida dentro da divisão de homicídios. Hoje nós estamos aqui, nesse jardim aqui na Cidade da Polícia, porque eu acho que a primeira delegacia que foi organizada, foi pedida
que saiu pela sociedade civil, né? É uma demanda das mães, do sofrimento das mães, unido ao Meu Rio, sacudindo a sociedade, sacudindo o Estado engessado, né? Nada que uma demanda social, uma demanda de mães não consigam. Los gobiernos pueden ser más modernos, más efectivos, más eficientes y utilizar herramientas como las de la tecnología cívica para escuchar a sus ciudadanos y de la misma manera que los ciudadanos con esas herramientas poder ayudar a determinar esas decisiones que impactam el dia a dia de sus futuros e de suas famílias. A gente optou por usar prioritariamente tecnologias da informação e da comunicação como maneira de organizar as pessoas, porque essas tecnologias abaixam as barreiras de entrada para a participação política. É mais fácil ganhar escala se você lança a mão de todo o potencial das tecnologias da informação e da comunicação. Mas a gente nunca esqueceu da necessidade de ter pessoas falando com outras pessoas. O Mapa do Acolhimento é uma plataforma que oferece ajuda para vítimas de violência sexual no Brasil. Elas podem entrar lá e encontrar um mapa com todos os serviços que atendem vítimas de violência, e são serviços multidisciplinares, tem terapeutas voluntários que vão atender essa mulher sem cobrar nada, ou então advogadas que vão ajudar ela, enfim, a superar essa situação também de maneira gratuita. Políticas públicas têm um tempo que é diferente do tempo das mulheres que precisam de ajuda hoje. Então alguma coisa tem que ser feita. Então, de certa forma, o mapa também ajuda a gente conseguir mudar essa realidade dos serviços que atendem as vítimas de violência. A gente queria fazer alguma coisa pelas mulheres agora, assim, para que elas parem de sofrer hoje. A violência de Estado ela não acontece na cidade inteira da mesma maneira em todos os bairros, nem contra todas as pessoas da mesma forma. O Estado ele vê a favela como uma reivindicação menor. A reivindicação de um favelado contra um abuso policial não é tão grande coisa assim, não é algo tão sério assim. Quando a gente está dentro do território e a gente se depara com algum tipo de violação, a gente precisa entender, buscar formas ali rápidas de como ajudar aquela situação a ser resolvida. E muitas das vezes a gente não encontra esses caminhos de fato, né? O cidadão pode enviar sua denúncia e os vídeos e as provas que possui sobre aquilo. Ele vai ser atendido pela nossa equipe, que vai fazer uma análise desse material e vai fazer essas provas chegarem onde elas precisam chegar para que tenha um tratamento a essa violação. Esse tratamento pode ser desde a investigação sobre os responsáveis e como aquilo aconteceu, então responsabilização daqueles que violaram os direitos da população, passando pela questão das indenizações e também a parte de prevenção. A partir dessas informações, a identificação de padrões, a gente faz cruzamento de dados dos casos para que essas violações não voltem a se repetir. A questão do Sancho é uma questão territorial. A comunidade ela está localizada, colada no mesmo espaço que o complexo prisional do Curado, né? A gente recebeu a notícia do decreto no dia 4 de abril, mas a gente já sabia dessa suspeita de desapropriação. Esses números que foram pichados pela prefeitura, no caso a casa seria a de número 16 a sair. A gente viu nos jornais que os moradores haviam feito um ato para que eles continuassem podendo morar no seu bairro. Quem poderia resolver esse problema era o próprio governador.
Então, a partir disso, a gente fez uma campanha, pedimos de forma direta, através de pressão, para que o governador Paulo Câmara revogasse esse decreto. Quando o povo foi para cima, ele teve que voltar atrás. A cidade que não olha para a sua população mais vulnerável é uma cidade que vai aumentando um abismo que é super perigoso. Em janeiro desse ano, a gente recebeu a notícia de que a gestão Dória havia mudado um decreto sobre zeladoria urbana e que isso afeta muito a população em situação de rua. Sempre quando passava, eles só davam uma olhada e deixavam sempre os nossos pertences e ia embora, né? E agora tá levando é tudo. E a gente sabe que essa gestão se preocupa muito com a própria imagem. Então a gente criou um mini-doc contando direito essa história. Por que a Guarda Civil Metropolitana e outros agentes públicos estavam autorizados a agir daquele jeito. O caso do Samir, por exemplo, não é um caso isolado. É a assinatura do prefeito. Foram 3,5 milhões de pessoas que viram aquilo. E a partir daquele vídeo, não só eles emitiram uma portaria regulamentando aquilo e proibindo a retirada dos pertences, como a pauta de pessoas em situação de rua virou uma prioridade na cidade de São Paulo. Quando a gente começou a planejar o lançamento da Minha Sampa em maio de 2014, a gente buscava uma mudança concreta, uma mudança real, na maneira como as pessoas vivem a cidade no seu dia a dia, mas mais do que isso, que ela questionasse para quem essa cidade é feita de fato e quem faz a cidade. A gente chamou outras organizações, outros ativistas, outros coletivos e criou a muitas mãos uma série de táticas para pressionar a Prefeitura de São Paulo a criar uma política que tornasse a Avenida Paulista um espaço de convivência. Dois anos depois do início da mobilização, de fato, o prefeito Haddad publicou no Diário Oficial oficializando a Paulista Aberta e o programa As Ruas Abertas. Eu acho que todo mundo deveria vir. Acho super bacana encontrar pessoas de várias classes sociais e pessoas de várias situações, né? Isso é muito bom. Eu achei que foi um projeto muito valioso para a cidade. A gente vê o tanto que movimenta, tantas pessoas que tem aqui se divertindo, fazendo negócio, movimentando a cidade. O Nossa se constitui hoje como um laboratório de ativismo. Um laboratório que está servindo um campo amplo de pessoas que estão na luta, que estão se mobilizando. Uma das maneiras que a gente encontrou de oferecer o nosso aprendizado para outros grupos, para outras pessoas, que também querem atuar politicamente de maneira constante, foi embutir todo esse aprendizado numa plataforma de tecnologia. Essa plataforma se chama Bonde. A nossa visão com o Bonde foi criar um espaço de experimentação dentro do ativismo para que pessoas pudessem criar desde ações de voluntariado, mutirão, petição, até o que mais a imaginação puder acomodar. A gente está se esforçando para colocar muito do que a gente sabe sobre mobilização, para que o Bonde seja mais do que um fazedor de sites. O Bonde seja de fato uma central de mobilização que resulta, sim, numa plataforma digital como ponto de partida para a organização de muitas pessoas em torno de um tema. Creo que cada día más y más las personas se dan cuenta que ellos tienen la oportunidad, las ideas y el talento para asegurarse que los retos de Brasil se van solucionando y que las oportunidades de Brasil van creciendo. Eu acho que o Brasil justamente chegou num estado que a gente tem todas as condições para nos renovar, porque a diferença de muitas outras sociedades, nós temos uma sociedade que é vibrante, nós temos uma sociedade que tem anseio de mais democracia. Mais povo na política nunca é uma coisa ruim, é matéria-prima de democracia. Eu gostaria de ver um futuro em que a gente consegue atuar junto para a construção de sociedades mais igualitárias, mais justas e mais possíveis. E entender
que a resposta vai se dar na interlocução com o outro. Que mais pessoas estiverem envolvidas nesse processo de mudança de regras de jogo, de ativismo, de mobilização cidadã, constantemente, transformar isso num dia a dia seu, aí sim eu vislumbro um futuro maravilhoso do Brasil. Vamos nessa. É hora de voltar pra casa. Trabalhador só quer chegar bem. Infelizmente não tem asas e precisa das ruas e das linhas do trem. A condução está tão cara. Conforto é algo que não tem, mas o trabalhador encara essa rotina sem nunca depois.